Abençoado, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo, né? Hoje é sexta-feira, lembrando que amanhã, sábado, tem mais estudo do irmão André aí, tá bom? Convido a todos vocês a participar da live ao vivo, né? O chat ao vivo. Você vai conhecer pessoas, você vai fazer comentários, amém? E a partir das 17 horas, segunda, quarta, sexta e sábado, a partir das 17 horas, eu convido a todos vocês a participar aí do chat ao vivo aí, né, das lives que o irmão André faz. E peço a vocês que estão me vendo a primeira vez, que se o tema desse estudo lhe chamou a atenção, ouça esse vídeo até o final, amém? Ouça até o final esse vídeo. Se gostar, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais, aperte o sininho de notificações para não perder os vídeos novos que eu vou postar aqui, amém? E, muito importante, dê os seus likes. Dê os seus likes, que isso é muito importante. E para vocês aí também que me seguem aí já na live, peço a vocês aí que imediatamente aí já taque o dedinho aí no like, para não esquecer, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento do canal do irmão André. O crescimento do canal do irmão André também é o crescimento do povo de Deus que está aí ainda no sistema religioso e que ainda não tem o conhecimento da graça de Deus. Amém? Como eu sempre falo, não guarde a graça de Deus para você, não esconde somente para você, mas distribua para outras pessoas. E um dos meios disso é você dando seu like aí e compartilhando em suas redes sociais. Amém? Vamos lá. O tema desse estudo é sistema religioso, uma falsa conversão. Sistema religioso, uma falsa conversão. Abençoados. Então, alguém diz que tem que aceitar o Senhor, né? E tem que ir para a igreja. Amém? Você que é do sistema religioso ou que já foi do sistema religioso, hoje estar, né, em graça, verdadeiramente em graça, porque os evangélicos falam que estão em graça. Mas é uma falsa graça, como é uma falsa conversão. É o que eu vou explicar nesse vídeo aqui hoje. A verdadeira graça de Deus é vocês que estão me seguindo aí, que estão na verdadeira graça de Deus, na verdadeira visão do Cristo glorificado. O sistema religioso evangélico é uma mesclagem, é uma mistura de lei com graça e acabam não vivendo nada, né? Porque a lei já era e meia graça não existe. Ou você está em graça ou você está na religião, criada por homens. Porque nem a lei de Moisés existe mais, né? E você não pode estar numa meia graça. Ou você está em graça, ou você está seguindo homens religiosos, se tornando também um religioso. Não existe outras maneiras disso. Amém? Então, o irmão lá de sua igreja, você que já estavam e vocês que ainda estão, né? Vocês que eram e vocês que ainda são, o irmão diz, tem que ir para a igreja, irmão. Tem que ir para a igreja, irmão. Outros diz, tem que se converter ao Senhor, irmão. Amém? Mas eles permanecem no mesmo sistema teológico evangélico. Amém? Tem que aceitar o Senhor. Aceitar o Senhor é uma coisa errada, né? Porque nós não temos capacidade para aceitar o Senhor. É Ele que nos aceitou, é Ele que nos aceita, né? Então, é errado você ter que aceitar o Senhor. Tem que ir para a igreja, né? Para não perder salvação, para não ir para o inferno, para não dar brecha ao diabo. É outra palavra errada que eles usam, né? É um termo errado que eles usam dentro das igrejas evangélicas, né?
Porque não existe diabo, não existe inferno. Amém? Inferno é sepultura, para onde todos nós vamos. Não existe diabo, que diabo também, assim como o inferno, é uma figura de linguagem. Diabo significa tudo aquilo que é oposto, tudo aquilo que contraria. Entende? Então, eles usam essas terminologias completamente erradas. Amém? Todos os apóstolos, antes de Paulo, era Paulo de Tarso, né? Que ele vivia em Tarso. Todo apóstolo, antes de Paulo de Tarso ser apóstolo aos gentios, todos eles serviam um sistema religioso judaico. Todos os apóstolos anteriores a Paulo viviam no sistema religioso judaico. Paulo viveu no sistema religioso farisaico. Paulo estudava para ser um fariseu, para ser um sacerdote. Todos eles viviam no sistema religioso. Até que Paulo recebeu do próprio Cristo glorificado a graça de Deus, que é o evangelho do Cristo glorificado. Então, Paulo passa a sair daquela religiosidade e a servir o Cristo em espírito e em verdade. Mas os religiosos não entendendo isto, né? Veio a Igreja Católica, filha da Igreja judaica. A Igreja Católica foi fundada ensinando o mesmo sistema religioso judaico, algumas modificações, mas ensinava o mesmo sistema religioso judaico. Vem Martinho Lutero, funda as igrejas protestantes, com o mesmo vínculo religioso judaico. Amém? Hoje é chamada de igreja evangélica. Então, a igreja evangélica vive o quê? O mesmo vínculo doutrinário judaico. Amém? E agora eu pergunto, são convertidos ao Senhor, Machia? São convertidos a Hamashia, o Cristo? Não. Não. São convertidos ao mesmo vínculo religioso judaico dado por quem? Moisés. Nós vamos ver aqui em João 1,17, que diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de quem? Moisés. A lei de mandamentos religiosos foi dada por Moisés. E o que move a chamada igreja evangélica? Doutrinas, mandamentos, obrações. Amém? Tudo normas da lei de Moisés. Tudo coisas ensinadas pela lei de Moisés. Amém? Então, as igrejas evangélicas vêm hoje praticando o quê? Jejum, anotei alguns aqui. Jejum, ceia, batismo, vigílias, né? A busca do Senhor lá nos montes, o paga-preço, né? O famoso dízimo. E tudo isso era norma judaica, ditada por Moisés. Né? Incrementaram um pouco no sistema religioso atual hoje, incrementou um pouco. Mudou alguns nomes, incrementaram mais um pouco, mas esses mandamentos são todas coisas, são todos mandamentos ordenados, né, pelo vínculo doutrinário judaico ditado por Moisés. Amém? Então, os evangélicos servem a quem? Moisés. Ele não serve a Cristo. Todas as práticas religiosas evangélicas são práticas ditadas por Moisés. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, João 1,17. Então, todas as regras
todas as regras, né, evangélicas de mandamento, de orações, entendeu? Todas as regras doutrinárias evangélicas foi ditada por quem? Moisés. Ceia, jejum, batismo, vigília, busca do Senhor nos montes, paga preço, dízimo e muitas outras coisas aí que hoje estão criando, são coisas ditadas por Moisés. Então, os evangélicos servem a quem? A Cristo? Não. Serve a Moisés. Por isso, os evangélicos estão numa falsa conversão. Falsa conversão. Então, eu botei aqui o tema, sistema religioso, uma falsa conversão. Eles acham que estão convertidos ao Senhor Jesus, igual eles falam, né? Porque não é nem Jesus mais, não é nem mais Jesus. As pessoas ficam brigando aí, é Jesus, é Yaucha, é Jesus, é Yaucha. Não, abençoado, não é nem Yaucha, nem Jesus. E nem lá da língua lá, judaica atual, né? Do Yiddish, né? Que é Yeshua. Não é. Não é Yeshua, não é Yaucha, não é Jesus. Hoje ele é o Cristo glorificado. Hoje ele é Espírito com Deus. Amém? Então, eles vivem nessa falsa conversão, dizendo que me converti a Jesus há tanto tempo. Não, abençoado, você se converteu a Moisés. Porque todas as regras que vocês fazem é regras de Moisés. Todos os dízimos que vocês pagam são regras da lei, ordenada por Moisés aos judeus. Amém? Quando vocês buscam o Senhor no monte, são regras, né, da lei. Porque eles iam no monte para orar. E o Senhor não está no monte, e nem está na igreja de pedra. Hoje ele habita dentro de cada um de nós. Paulo de Tarso ensinou isso. E disse: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós. Ele não habita lá no monte e não habita na igreja de paredes, de concreto. Então vocês vivem essas fantasias, né? Essas fantasias religiosas, contrariando todo o ensinamento bíblico. Amém? Porque de verdade, igual Cristo falava, em verdade vos digo, parafraseando a frase de Jesus, em verdade vos digo, que vocês se converteram à lei, atual lei, que já não existe mais testamentariamente, mas vocês vêm tentando manter o vigor dessa lei, dessa falsa lei, que espiritualmente não tem mais valor nenhum para Deus, testamentariamente não tem mais nenhum valor, porque ela foi revogada, que a lei e os profetas vigoraram até João, lá no ano 28 ao ano 30, AD, ano Domini, ano que Jesus estava presente na Terra. Ela foi revogada naquele tempo, espiritualmente. Depois, quando o templo foi destruído em 70, foi revogado fisicamente. E vocês tentam levantar esse muro que separava o homem de Deus. Tentam erguer novamente esse muro, querendo separar novamente o homem de Deus. Vocês vivem uma lei de Moisés antiga, passada, estão atrasados. E as pessoas vêm falando: vocês falam muito mal dos evangélicos, vocês condenam muito os evangélicos. Não, abençoado. Não falamos mal, nem condenamos. O povo evangélico são nossos irmãos. E como um irmão, eu tenho que mostrar para ele a verdade. Se você tem um irmão que faz coisas erradas e você não quer mostrar para ele a verdade, então você não ama esse irmão. Nós amamos o povo evangélico, o povo, não a doutrina que lhe é ensinada. E amamos tanto
que estamos aqui mostrando para eles a verdade. Aqueles que têm olhos para ver o que o Espírito Santo diz às igrejas, parafraseando a Bíblia, vai conhecer a graça de Deus e vai despertar, vai abrir sua visão. Vocês, meus irmãos evangélicos, estão numa falsa conversão. Vocês não são convertidos a Cristo, vocês são convertidos a Moisés. Porque Moisés trouxe a lei, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, João 1,17. A graça e a verdade, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então você está vendo aqui dois pactos. O pacto da lei, que foi dado por Moisés, e o pacto da graça, que veio através de Jesus Cristo, por meio, que está escrito, de Jesus Cristo. Amém? Mas essa graça e essa verdade, porque a graça e a verdade têm que andar junto. Existem muitas igrejas da graça, mas que não têm verdade, então acaba não sendo nada, igreja da graça nenhuma, porque é o que eu falei no início do vídeo. Não existe meia graça, você está na graça ou você está no sistema religioso. Então a graça tem que andar com a verdade. Essas igrejas que têm nome de graça, mas não andam com a verdade, na verdade, continua vivendo a mesma antiga lei, praticando o mesmo mandamento da antiga lei. E como não tem mais validade nenhuma bíblica, nem espiritual, acaba sendo nada. Acaba sendo uma coisa que não tem valor nenhum para Deus. Deus não ouve. Amém? Vocês são abençoados, vocês são curados, porque Deus é amor. E vê a ignorância do povo. Amém? Mas vocês têm que se despertar para a verdade também. Não pode viver toda a vida na ignorância. Tem que despertar e ver que convertidos a Cristo não estão, mas estão convertidos a Moisés, porque praticam todas as ordenanças e normas de Moisés. Amém? E essas normas de Moisés até hoje estão na mente do povo religioso. E a graça e a verdade que veio através de Jesus Cristo ficou oculta na mente do povo evangélico. Amém? Paulo de Tarso foi escolhido pelo próprio Cristo glorificado para ser apóstolo aos gentios. Por quê? Porque os judeus mosaiquianos, como os evangélicos mosaiquianos, os templistas, né? Os mosaiquianos, né? Que vivem a lei de Moisés, os templistas que, né, querem aí, né, proteger o templo ainda, porque o templo, né, te dá ganho, né? Rejeita o Cristo, rejeita a palavra da verdade e ficam aí agarrados, né, nas pernas de Moisés. Mas veja o que diz aqui o apóstolo Paulo aos gentios, Hebreus 3, 1, 4. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celeste, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai Jesus. Vocês estão considerando Moisés? Toda vez que você pratica uma ordenança de Moisés, está considerando Moisés. Mas Paulo falando, considerem atentamente Jesus. Considere Jesus. Paulo estava falando aos hebreus, povo que servia a Moisés. Amém? E diz, considerai Jesus, povo evangélico. Assim como Paulo estava falando para aquele povo hebreu, eu agora falo para você, meu povo evangélico, meus irmãos, considerai Jesus atentamente. Considerai-o. Considerar alguém é também ouvir esse alguém. Amém? E os irmãos evangélicos não ouvem. Acham que ouvem, mas não ouvem. Vive uma falsa conversão.
acham que, seguindo todas as normas de Moisés, estão ali, né, agradando a Jesus. Não. Ele veio para destruir essas obras de Moisés. Essas obras eram temporárias. Amém? Era temporária. Ah, irmão, mas fala perpétuo. Perpétuo até o Cristo vier. Até que o Cristo viesse. E Romanos 8, o Romanos 10, né? Diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, se Cristo já veio, fim da lei. Findou-se a lei. E Paulo diz, considerai atentamente. Considerai atentamente Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, é fiel a Deus. E graças a Deus, para iluminar nossas mentes, né, enviou Jesus para pregoar a liberdade aos cativos. Ele trouxe a graça, trouxe o seu evangelho, a graça de Deus, deu ao apóstolo Paulo, para quê? A pregoar liberdades aos cativos, dar vista aos cegos. E é o que a graça de Deus vem fazendo, né? A cada estudo que nós que pregamos a graça vem aqui dando para vocês, estamos fazendo isso. Apregoando a liberdade aos cativos que estão 10, 20, 30, 40, 50 anos no sistema religioso. Nós estamos aqui pregoando a verdade, porque amamos vocês. Estamos dando vista aos cegos, cegos de entendimento, porque amamos vocês. Nós nunca falamos que não amamos vocês. Embora existam alguns, né, intitulados pastores que usam de artimanhas, né, que são lobos com pele de cordeiro, né, enganando o povo de Deus, mas a maior parte de vocês buscam a Deus com amor. Amém? Só não tem visão. Ainda estão cegos. Ainda não conseguem entender a verdade. Ainda não conseguem entender para que Cristo veio. Amém? E nós estamos aqui pregando a graça. Apregoando a liberdade aos cativos, dando vista ao cego. Amém? Como também era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés, no seu tempo, era fiel. Mas o fim da lei é Cristo. Como o fim da lei era Cristo, Romanos 10, 4, né? Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus, como filho, tem maior glória do que Moisés. Então, nós vamos o quê? Seguir Moisés ou seguir o Cristo? Seguir o Cristo. Amém? Seguir o Cristo. Jesus, né? Que hoje chamamos de Cristo glorificado, Paulo chamava de Jesus o ressuscitado, é considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então você vai servir quem? Moisés ou Cristo? O Cristo. Você vai continuar vivendo aí os evangélico ou vai servir o evangelho do Cristo glorificado, dado a Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, pelo próprio Cristo glorificado. O que nós pregamos aqui, o irmão André prega, o irmão Elcio Jesus, André Pimentel, Cristiano e vários outros. Perdoa aqueles que eu não falei o nome, mas graças a Deus somos muitos. Somos muitos. E temos que nos juntar, irmãos. Temos que nos dar braço, né? Um com o outro, para a gente poder libertar o povo de Deus, nossos irmãos, que estão no sistema religioso. A nossa obra é o quê?
apregoar a liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, é a nossa missão. Então Jesus foi de tanto maior glória de que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus estabeleceu Moisés para um tempo, até que viesse, né, o Mashiach esperado. E o Mashiach já veio. Mashiach já veio. E ele disse lá no Madeiro que toda aquela lei que ele veio para cumprir, toda aquela missão que lhe foi dada, ele disse lá no Madeiro. Nishlem, Tetelestai, está consumado. Está consumado. Não é para se viver mais a lei de Moisés, caros irmãos evangélicos. Acordem. Acordem. E ao nosso Deus Criador e Pai estabeleceu tanto Moisés como Jesus. Embora o fim da lei é Cristo. Então o sistema religioso evangélico vive uma falsa conversão. O fim da lei é Cristo, mas isso continua na lei. Amém? Cristo já batizou a todos no Madeiro, nós nascemos já batizados no Madeiro. Não, mas tem que levar para batizar, porque estão na lei. E na lei batizava. Cristo hoje já mora dentro de cada um de nós, mas tem que ir lá no monte buscar o Espírito Santo, porque é da lei. E ali ensinava que tinha que orar no monte para o Senhor, buscar no monte, né, a Deus. Era ensinado na lei. Amém? A famosa Santa Ceia, que todo primeiro domingo do mês eles fazem a Santa Ceia, como os judeus continuam até hoje, que é a Páscoa judaica, né? Já não existe mais, já acabou, já foi revogado. Cristo foi o Cordeiro Pascual, pela uma única oferta. O sacerdote ofertava anos após anos. Cristo não, Cristo com uma única oferta. Se deu como Cordeiro Pascual. Não existe mais Páscoa, aquela foi a única e perfeita. Uma única oferta. Aperfeiçoou todos quantos estão sendo aperfeiçoados. Todos quantos ouvem a graça de Deus estão sendo aperfeiçoados. E conseguem ter visão e enxergar essas coisas. Amém? Então, vive uma falta de conversão toda vez que quer praticar uma obra que o Cristo veio praticar, veio para destruir. Amém? É como se estivesse lutando contra Cristo. Cristo derruba uma parede, eles vão e constroem de novo a parede. Cristo derruba a parede, eles vão e constroem de novo a parede. Estão lutando contra Cristo. Amém? Mas Paulo de Tarso dá uma solução para isso. Para você que está me ouvindo, que está no sistema religioso e quer uma solução, o que eu faço? Para deixar Moisés, para deixar minha igreja, para deixar meu pastor, para deixar meus irmãos, para deixar tudo aquilo que eu aprendi, o que eu faço? Né? Jesus ensinou, e Paulo de Tarso aqui também ensina. Jesus ensinou para Nicodemos, né? Nicodemos, o que eu faço para entrar, né, no reino do céu? E Jesus falou, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. No reino do céu na terra, não é reino do céu lá no céu. Reino do céu na terra. Que a graça veio do céu, então é o evangelho do reino, tá? Que está na terra. Nicodemos falou, como é que eu faço para entrar no reino? Jesus disse para ele, tem que nascer de novo. Tudo isso que você aprendeu, Nicodemos, porque Nicodemos era um homem sábio da lei, era o maioral lá dos fariseus. Jesus disse, tudo que você aprendeu,
Nicodemo, de homens, você tem que deixar de lado, reaprender o que é de Deus, reaprender de mim o que é de Deus. Foi isso que Yahshua disse para Nicodemos. Você, irmão evangélico, tudo que você aprendeu na igreja dos seus pastores, que pastor é só Cristo, tem que deixar de lado esses conhecimentos, reaprender novamente. Nascer de novo é isso. E Paulo também diz aqui, 2 Coríntios 3, quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então tem que haver essa conversão. Tem que abandonar essas normas religiosas, evangélicas, teologias evangélicas de homens que se dizem doutores, gostam de ser chamados de doutores, gostam de ser chamados de professores, gostam de ser chamados de palestrantes e tal, mas não ensina para vocês a verdade da Bíblia. Uma vez disseram para mim, quem é você, André? Eu não sou nada. Sou nada. Sou um simples servo de Deus que me foi dada essa missão de trazer a verdade para aqueles que querem ouvir. Em vista desses homens, eu não sou nada, porque eles são doutores, são palestrantes, teólogo, bacharel, palestrante. Eu não sou nada disso. Eu sou o irmão André. Simplesmente, irmão André. Nem título de pastor eu uso. Sou o irmão André. Mas compara o conhecimento desses tal doutores com o que eu estou ensinando. Não só comigo, não. Com todos que pregam a graça. Compare. Não vou falar só de mim, para as pessoas não pensar que eu estou me engrandecendo. Não. Compare o que eles ensinam com todos aqueles que pregam a graça de Deus. Eu, irmão André, irmão Carlos Gomes, do canal Democracia, Elcio de Jesus, GMGV, né? Geraldo Moraes, Cristiano, Lucas Medeiros, e vários. Graças a Deus, estamos crescendo a cada dia mais. Canal novos estão crescendo a cada dia mais, de irmãos que estão se unindo conosco para ensinar essas verdades, que não tem nem comparação com doutores, com os bacharéus. Não tem comparação. Eles têm que fazer igual Paulo faz aqui. Quando eles se converterem ao Senhor, porque eles não são convertidos ao Senhor. E vocês que seguem essas mesmas igrejas deles, não são convertidos ao Senhor. Vocês fazem a prática de Moisés, vocês são convertidos a Moisés. Amém? Foi Moisés que morreu no madeiro? Foi Moisés que veio para trazer a liberdade aos cativos e vista aos cegos? Foi Moisés? Não. Foi Yahshua, Hamashia, Jesus Cristo, que hoje é o Cristo glorificado e que habita dentro de mim e dentro de todos vocês que estão me ouvindo. Então, Paulo falou, quando, porém, alguns deles se converter ao Senhor, quando, porém, vocês evangélicos se converter verdadeiramente ao Senhor, o véu lhe é retirado. Paulo estava falando com quem? Com os religiosos de sua época. O irmão André está falando com os religiosos da nossa época de hoje, do século XXI. Então, o povo evangélico, quando algum deles se converterem ao Senhor, o Cristo glorificado, o véu lhe será tirado. A graça de Deus, a qual pregamos hoje, e qual eles muitas vezes é contra nós, uma vez que o véu for tirado, essa mesma graça que estamos anunciando vai penetrar nas suas mentes, nos seus corações, e vocês vão ver o que estamos dizendo aqui é verdade. Vocês vão reconhecer toda a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. E o Cristo, através de Paulo, também diz em Hebreus 3, 7 a 11,
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amém? Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos, não conheceram os meus caminhos. Jurei na minha justiça, que está escrito ira, mas Deus não tem ira, Deus é espírito perfeito, né? A pessoa que recebeu essa palavra botou ira, né? Paulo está pregando aos hebreus, mas está tirando dos profetas. Então, quando os profetas falavam para o povo, muitas vezes usavam palavras mais agressivas para o povo temer, né? Igual quando nós éramos criancinha, para obedecer papai e mamãe falava, o bicho-papão que está debaixo da cama, está dentro do guarda-roupa, para a gente obedecer. Então, muitas vezes, os profetas falaram palavras duras, amém? Para o povo obedecer. Então, usou a palavra ira de Deus. Mas em Deus não existe ira. Existe a justiça. Que ira é obra da carne. Está lá em Gálatas. As obras da carne são ira, obra da carne. Amém? Então, Deus está, jurei na minha justiça que não entrarão no meu descanso. Então, o povo evangélico vive assim, sem descanso. Corre para cá, corre para lá, tem medo de tudo. Não toque nisso, não toque naquilo. E ficam no deserto de falta de conhecimento. Na falta de visão, pois são guiados por cegos. Vive aí, como o povo ficou 40 anos, o povo evangélico fica 10, 20, 40, 50, 60 anos, sem visão, cego. Igual o cavalo que tem aquele negócio assim, né? Que só olha para frente, não consegue ver para o lado o que está acontecendo. A graça de Deus está aqui, para te dar vista ao cego, tirar o véu, tirar o tapa-olho, apregoar, né, a liberdade aos cativos que estão aí no sistema religioso vários anos. Então, o Espírito Santo está dizendo aqui, se hoje ouvides a minha voz, amém? Se hoje ouvides a minha voz, eu trago essa palavra para hoje. Amém? É uma palavra escatológica, mas eu vou trazer para hoje. Porque hoje o povo religioso está da mesma forma do povo religioso daquela época. Então, escatologicamente, eu trago essas palavras para hoje. Se hoje, evangélicos, ouvide a voz do Espírito Santo através desse estudo, não endureça os vossos corações. Amém? Dê ouvido à graça de Deus. A graça de Deus é a palavra de Deus para hoje. É o que Deus quer que nós vivamos hoje. Amém? Uma vez que você vai receber, né? Uma vez que você receber a graça de Deus, aí então você, com certeza, vai cumprir a palavra de Paulo, 2 Coríntios 3, quando, porém, algum deles se converter verdadeiramente ao Senhor, o véu lhe é tirado. Vocês vivem uma falsa conversão. Vocês convertidos em Moisés e não sabem. Ainda não se converteram ao Cristo. Querem se converter a Cristo? Vem para cá se você também. Se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG André Palhares. Veja meu canal aí, existem vários vídeos aí de vários temas diferentes que você pode estar estudando aí e aprendendo um pouco mais sobre a graça de Deus. Amém? Hoje eu estou com a garganta meio ruim, mas deu certo. Se inscreve também no canal aí do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanildo da Cruz, canal Guerreiro da Fé. Visite lá e se inscreva, que se ainda não é inscrito no canal do meu irmão Lucas Medeiros, Abraçando a Graça.
Amém? E vamos caminhar para a verdade. Vamos buscar a verdade a cada dia. E o irmão André está aqui, disposto para isso. Amém? Então, peço a você, se gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, aperta o dedinho no like para ajudar o crescimento desse canal. Amém? Convide a pessoa para se inscrever, ajude o canal a chegar a 1.000 inscritos. Estou nessa meta agora para chegar a 1.000 inscritos. Me ajude a chegar lá. Amém? E a todos vocês aí que estão me vendo pela primeira vez, sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro. Amém? Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Quiser entrar em contato comigo. Amém? Estamos aí. Bota sua mensagem aí na descrição do vídeo. No último vídeo postado, esse é o último vídeo, né? Amanhã, sábado, tem mais. Mas bota aí. Eu sou fulano de lugar tal, gostei, tal. E eu convido a permanecer conosco. Amém? Então, vamos lá. Uma tarde de sexta-feira abençoada para todos vocês. Graça e paz.